Bem-vindo ao Mente Insurgente, onde cada conversa te desafia a quebrar limites e a criar a tua própria versão de sucesso. A nossa primeira convidada é alguém que prova que mudar de vida é possível quando tens a coragem de acreditar em ti. Começou como enfermeira, mas decidiu seguir o seu instinto e criar um negócio na área da medicina estética e estética avançada, transformando a sua paixão em profissão. É um exemplo de que mentalidade, visão e ação podem transformar sonhos em realidade. Prepara-te, porque esta conversa vai inspirar-te a dar o próximo passo, mesmo quando parece impossível. Olá, Marta. Olá. Bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite de estar aqui connosco hoje. Obrigada, e eu. É um prazer estar aqui. Boa, para nós começarmos, eu quero te perguntar quem é a Marta? Bem, isso é uma pergunta bastante difícil. Acho que se calhar a mais difícil de hoje, mas aquilo que eu sou hoje acho que é uma mutação ao longo dos anos da minha existência, daquilo que eu fui, daquilo que eu sou agora. Está sempre em constante evolução, mas Mas para quem não te conhece, qual foi o teu percurso até aqui e quais são os pontos-chave que tu queres que as pessoas saibam sobre a Marta? eu licenciei-me inicialmente em enfermagem, não é? Fiz o percurso todo até lá. Entretanto, trabalhei ao longo de 5 anos em vários contextos hospitalares, nomeadamente em serviços de urgência, em cuidados intensivos, em bloco operatório, e depois desses 5 anos, não os 5 anos todos, mas ali a meio, achei que se calhar a enfermagem podia ter outro tipo de rumo, outro tipo de visibilidade e que podia mudar ali um bocadinho a nível profissional. Então decidi criar a minha marca, a Harmonia Aesthetics, que é essencialmente de medicina estética e de estética avançada. Então, um bocadinho pela área do empreendedorismo, acho que me posso considerar empreendedora nessa área profissional. Acho que se calhar era o primeiro adjetivo que iria buscar. E sendo que o nome do podcast é Mente Insurgente, eu gostava de te perguntar o que é para ti ser uma mente insurgente? Então, lá está, se nós formos ao dicionário, não é? Insurgente acaba por remeter um bocadinho à rebeldia, ao ato inovador, ao sair ali um bocadinho fora da caixa. E numa sociedade onde nós estamos todos tão formatados para fazer o mesmo, eu acho que acaba por ser mesmo isso. Não quer dizer que tenhamos todos que ser empreendedores ou que tenhamos todos de ter um negócio próprio, mas que realmente é ter uma mente capaz de fazer coisas novas, capaz de sair fora da caixa no que quer que seja, em qualquer que seja a nossa área. Acho que é um sentido rebelde no bom sentido. Ser rebelde nem sempre é mau, como sempre nos ensinaram, como sempre nos caracterizaram e rotularam. E então, lá está, às vezes as ovelhas negras não são assim tão negras, e lá está, alguém disse que o preto até fica bem com tudo, por isso. Exatamente. Então sentes que no fundo acabas por ter uma mente insurgente, porque no teu percurso tu basicamente optaste por deixar uma profissão que era algo que toda a gente considerava como estável, não é? Para te arriscares e experimentares esta nova etapa de seres empreendedora. Sim, eu posso considerar que nesse sentido sim, até porque a maior parte das pessoas no início disse: Não, tu só podes estar louca, como assim? Vais deixar uma profissão tão nobre, uma coisa tão bonita, algo tão notável, mas aquilo que tu fazes é tão importante e vais-te dedicar a essas futilidades e se corre mal e se não dá certo e vais abdicar daquilo que investiste e o curso e isto e aquilo, mas na verdade foi isso que me trouxe até aqui também. A minha mente só me levou a seguir outro caminho, mas na altura toda a gente achou que eu estava totalmente louca. Que no fundo é o mesmo caminho, que sendo enfermeira é cuidar das pessoas, certo? E cuidas na mesma, só que de outra forma. Sim, eu até acho que cuido melhor agora, porque me sinto mais realizada, mais motivada, dedico-me de uma forma totalmente diferente e quando tu estás feliz e quando estás realizado, tu só podes melhorar a vida de alguém, trazer algo de bom à vida de alguém, seja o cuidado em qualquer das formas. Então, se tu estás mais feliz, mais realizada, acho que só podemos cuidar melhor do que
advém a seguir. Uhum. E pegando naquilo que tu disseste, que muita gente via a medicina estética e a estética avançada como uma futilidade, o que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que quem acha isso ou experimenta o profissional errado ou nunca experimentou, Uhum. porque na verdade o autocuidado é tudo menos uma futilidade, não é? Um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje é falar sobre a mente, sobre a evolução mental também de alguém, o processo dessa evolução. E muitas vezes o cuidado físico está diretamente ligado ao cuidado mental. E quando as pessoas entram nos nossos consultórios, elas têm ali também uma confidente, elas falam sobre a mentalidade delas, sobre aquilo que as trouxe até ali. E muitas vezes não é, mas eu quero melhorar a minha olheira. É, eu ando a dormir mal porque eu estou com este problema e eu quero me sentir melhor. Uhum. Muitas vezes é eu sofri uma perda de um familiar, eu tive uma separação, eu entrei numa nova fase da vida, arranjei um emprego novo, eu despedi-me. Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente, Não é? ou eu vou casar, Ou tenho seja, muitas acaba noivas. já contigo todos os momentos da vida, bons, maus, acaba por ser Sim, ali um momento de partilha. é muito isso, ou seja, quando tu olhas para a pessoa, não para o aspecto da pessoa ou aquilo que ela precisa em termos estéticos, mas quando tu olhas mesmo para a pessoa, tu consegues perceber que aquilo não é uma futilidade, aquilo é alguém também à procura da sua melhor versão, que muitas vezes a psicológica e a física vão muito de encontro um ao outro. Então, quando tu cuidas de pessoas, não é só estética, é cuidado, é o amor numa outra forma. Uhum. E sentes que, por exemplo, as redes sociais tiveram um impacto neste crescimento desta área, porque acaba por ser agora uma área um bocadinho competitiva? Achas que as redes sociais, com todas estas influências de pessoas famosas que já fazem procedimentos estéticos há muito tempo, que teve algum impacto? Eu acredito que possa ter para o lado negativo e também para o positivo. Porque antigamente nós víamos que quem fazia procedimentos estéticos eram pessoas mais do jet set, pessoas um Uhum. bocadinho mais fora do nosso alcance, que não viviam connosco propriamente na mesma sociedade ou comunidade, e víamos muitas vezes resultados um bocadinho exagerados, digamos assim. Então, aos olhos da maior parte da população, aquilo, eh, lá está, era algo fútil e algo que não se adequava, tanto à realidade delas. Hoje em dia, na atualidade, eu acho que as redes sociais têm um impacto um bocadinho mais positivo. Fala-se muito da prevenção, as pessoas começam mais cedo a preocuparem-se com isso, então eu acho que já começa a mudar um bocadinho esse conceito. Daí haver tanta procura e também, lá está, como estavas a dizer, alguma competitividade e algumas opções de escolha nessa área. Ou seja, acho que passamos de uma fase em que ninguém queria fazer porque ninguém queria aquele resultado mais exagerado para, ok, eu vou-me cuidar aos poucos, eu vou prevenir, eu vou envelhecer de uma forma saudável e acho que começa agora a mudar um bocadinho o conceito, porque as redes sociais estão em todo lado, então tanto são usadas para o bem como para o mal, mas acho que ultimamente acho que posso considerar que tem tido um impacto positivo, sim. Claro, porque muita gente às vezes, lá está, é aquilo que estavas a dizer, não sabem o que é, e então desconfiam sempre. A partir do momento em que as pessoas já têm conhecimento e já percebem o que é, que é mesmo prevenção, é muito mais fácil perceberem Sim, que é positivo. essa preocupação também parte muito, não só da pessoa, mas também do profissional, não é? Uhum. Porque se eu não explicar coerentemente ou aprofundadamente àquela pessoa, ela vai continuar exatamente com a mesma opinião. Então acho que também parte, lá está, muito de nós esse cuidado, esse amor que vem de uma outra forma. Acho que também se manifesta aí nesses pequenos detalhes, nessas pequenas preocupações e lá está, darmos à pessoa também o próprio tempo. Nós não precisamos de fazer 5 ou 6 procedimentos estéticos numa única vez. Uhum. Podemos, lá está, criar este processo de forma gradual e dar o próprio tempo também à pessoa. Cada paciente tem o seu tempo e deixar que ela se sinta confortável connosco. Claro, e agora fiquei curiosa com uma coisa, estavas a falar da naturalidade. Já alguma vez te recusaste a fazer um procedimento porque achaste que não era o mais adequado para a pessoa? Todos os dias, todos os dias as pessoas chegam lá a dizer:
eu quero mesmo fazer isto. E eu assim, mas o que é que incomoda? É sempre a minha pergunta. A minha pergunta não é, sim, é perfeitamente possível. A minha pergunta é, mas o que é que te incomoda? O que é que está a chatear? Qual é que é a queixa? E muitas vezes a pessoa acha que quer preencher uma olheira ou que quer fazer, sei lá, um tratamento à mandíbula e na verdade precisa de outra coisa. Precisa de estimular um colagênio, precisa de só fazer um multivitamínico. Há muitas outras coisas que nós podemos aconselhar primeiro e ir de encontro à necessidade da pessoa e não àquilo que ela nos está a pedir em si, porque às vezes aquilo não é o que vai resolver o problema dela, então também nos cabe a nós profissionais aconselharmos nesse sentido. Claro, até porque a profissional és tu, não é? As pessoas acham que querem uma coisa, mas na realidade não sabem aquilo que precisam. Sim, muitas vezes é isso, as pessoas olham para aquela zona e estão desagradadas, mas na verdade aquilo que vai resolver é diferente daquilo que elas acham que é. Então, todos os dias eu, não é bem recusar a fazer, mas redireciono de uma forma estratégica e explico à pessoa, ou com desenhos, ou digitalmente, mostro antes e depois, mostro situações clínicas de como é que aquela situação foi revertida, como é que nós procedemos e direciono essa mentalidade para que ela resolva o problema dela e não que saia de lá com aquilo que ela pediu. O meu objetivo é que a pessoa esteja satisfeita, que a queixa dela esteja resolvida, que ela esteja mais confortável na própria pele dela, porque nós não vendemos lábios, cabelos, Exato. preenchimentos, vendemos uma solução. E acho que isto é muito diferente de dizer e de entregar, As pessoas reagem principalmente. bem ou muitas das vezes ficam de pé atrás e sentem Não, que. eu acho que reagem bem. Não tenho assim ninguém que reaja mal, porque todos os negócios são negócios de pessoas. Portanto, se tu fores uma pessoa de pessoas e souberes falar com a pessoa e souberes ir de encontro à pessoa e acolhê-la, ela vai confiar em ti. Tens é que ser verdadeiro naquilo que estás a dizer. Então não sinto muito essa dificuldade, porque gosto mesmo daquilo que eu estou a fazer, daquela pessoa e daquele momento. Uhum. Isso acaba por ser uma forma de posicionamento também. Já tiveste algum episódio em que tiveste que te posicionar assim de forma mais assertiva? Sim, já aconteceu. Não muitas vezes, mas já aconteceu. Quando as pessoas não percebem a urgência e a necessidade de, por exemplo, fazer um retoque ou fazer um acompanhamento após determinado procedimento. Nesses casos, quando eu percebo que a pessoa não tem esse tipo de responsabilidade, sinceramente não compensa não dormir de noite. Então, só aconteceu uma ou duas vezes e mais no início da minha carreira. Agora já não costuma acontecer, mas nessas situações eu prefiro mesmo não fazer e recomendar um outro profissional que eu considero bom do que não dormir de noite. Já passei muito tempo sem dormir à noite Exato. para isso. Por exemplo, nessa fase então em que tu estavas a começar, ainda seria mais difícil tu posicionar-te, porque no fundo tu não tinhas se calhar tantos clientes no início, não é? Como tens agora. Agora é difícil encaixar na tua agenda, mas antes, se calhar, não, no início, porque toda a gente começa de algum lado. E não sentes que isso podia ser um fator que te impedisse de te posicionares? Eu acho que não, porque estão-me sempre a dizer que eu quero começar a casa pelo telhado. Então, mesmo quando eu estava a começar, eu já sabia onde é que eu queria estar. Então, a forma como eu criei as coisas já foi um bocadinho a pensar nisso, no público-alvo que eu quero atingir, onde é que eu quero chegar, e eu sei que, ok, eu posso perder agora, mas eu sei que eu vou ganhar lá à frente. Eu sei que é este o caminho, e mesmo por vezes me tentando dizer o contrário, que se calhar devia, e se calhar isto, e se calhar aquilo, eu sabia que havia valores que para mim eram inegociáveis, e para mim a responsabilidade, principalmente em termos profissionais, é algo que eu levo muito a sério. Então, se eu sabia que não era ali que eu queria estar, eu sabia que não podia permanecer ali durante muito tempo. Então, rapidamente, acho que me consegui posicionar de uma outra forma e não sustentar
ali aquela situação. Normalmente, quando não me cabe, eu facilmente redireciono para aquilo que eu acho que deve ser. Acho que o tempo é demasiado curto para o perdermos onde não é para nós. Exato. Eu sinto muito que aquilo que diferencia uma mentalidade de sucesso de uma pessoa comum, digamos assim, é mesmo isso, é o pensar a longo prazo, porque a maior parte das pessoas pensa no final do mês, se o dinheiro chegar até ao final do mês, aquilo que vão fazer este ano, para onde é que vão de férias, esse tipo de coisas. E as pessoas que realmente têm sucesso pensam a longo prazo, como isso que estás a dizer, ou seja, tu começaste o teu negócio já a pensar mais à frente, qual é o tipo de pessoas que eu quero atender, qual é o tipo de negócio que eu quero ter, como é que é a Marta que eu quero que seja no futuro, e começaste a agir logo como ela. Sim, foi. Tentei fazer um bocadinho isso, porque não te vou dizer que não, foi sempre perfeito, maravilhoso e eu dormia bem de noite, porque no início custa, todos os inícios custam e não é fácil. Aquilo que se vê hoje é um resultado de tudo aquilo que está para trás, e que muitas vezes não é tão perceptível aos olhos de quem nos está a olhar agora, mas o início é muito dispendioso. A área da estética é uma área bastante dispendiosa, em que tu tens muito investimento, tens que estar constantemente a estudar, tens que fazer investimentos de materiais, tens que fazer formações, tens que comprar o material que está sempre em evolução, sempre a mudar, está sempre a melhorar. Então é uma área que requer muito investimento inicial. E eu pensava, quando é que eu vou recuperar este investimento inicial? Mas depois eu começo a pensar que se hoje correr tudo mal, se a Harmoniai não funcionar, se daqui a um ano, ok, deu errado, eu sei que vou fazer tudo de novo outra vez e sei que um dia vai dar certo, porque tem que dar certo, porque isto não é algo que eu tenho, é algo que eu sou, fui eu que criei, de origem, é meu, portanto eu posso fazer de novo, posso melhorar de novo. Então é difícil, mas quando está em ti, tu sabes que o podes fazer outra vez, porque ninguém me deu, fui eu que construí, fui eu que fui lá e fiz e pensei e surgiu de mim. Portanto, se me tirarem, está tudo bem, eu vou fazer outra vez. E quando é que tu sentiste este bichinho do empreendedorismo? Como é que foi? Eu acho que já há uma parte da personalidade das pessoas que acaba por ser um bocadinho assim, quando nascemos. Mas acho que é algo que tu podes perfeitamente desenvolver ao longo do tempo. Eu não sabia, obviamente, há uns anos atrás, que hoje iria estar aqui e eu que iria ter criado a Harmoniai, longe, estava muito longe de sonhar isso. Uh, mas eu já gostava da parte de empreender, da parte de organizar, a parte de gerir, a parte de fazer funcionar, fazer com que a roda ande, de agilizar, de qual é o processo, como é que eu organizo. Desde pequena, na escola, eu estava sempre incluída nas atividades todas, nas associações de estudantes, nas viagens, nos passeios, na faculdade, muito no ambiente da praxe. Organizava tudo aquilo que movia gente, que era movimento. Eu gostava, sempre gostei dessa vertente, porque lá está, empreender não é só criar um negócio, empreender é tu fazeres algo com aquilo que é inovador, é levares as coisas para a frente, é agilizares um processo, é pensares sobre aquilo, criares algo. Eu acho que isso se vê até nas pequenas coisas, no como é que eu posso levar esta ideia avante. Eu tenho isto, como é que eu o faço? Vou pensar sobre aquilo, debruçar-te sobre essas ideias a longo prazo. Acho que é o que leva um dia a alguém poder empreender mesmo enquanto profissão. Mas acho que tem uma vertente de nascer contigo e uma vertente de ser trabalhada, porque 1% é talento, 99% é trabalho. Portanto, eu acho que todos nós podemos empreender em algo. E se alguém não o faz, mas quer fazer, a única diferença dessa pessoa e de mim é que eu trabalho mais. Só Exato. isso. Se ela trabalhar, ela vai conseguir. Eu acredito que toda a gente pode conseguir. Toda a gente, se trabalhar, pode ter essa capacidade. Só tem que se esforçar, só tem que trabalhar. Se a pessoa fizer, vai acontecer. Não tem como eu não trabalhar o que trabalho e não ser bem sucedida. Não tem como. Porque eu vivo aquilo que eu faço.
Então tem que dar certo. E pode dar certo para todos, eu acredito mesmo nisso. Bom, ideias boas toda a gente tem, não é? Agora, aplicá-las é que é mais difícil. Ainda ontem, por acaso, estava a dar mentoria e disse uma frase que é: o sucesso anda sempre de mãos dadas com a ação. E vai um bocadinho de encontrar aquilo que tu estavas a dizer agora. Porque eu acredito que nós podemos todos, lá estar, ter muitas ideias e muita gente tem boas ideias e até pensamos em negócios, em qualquer coisa, mas se nós nunca aplicarmos, acaba por nunca passar de uma boa ideia que nunca saiu dali, não é? Ou seja, o importante é nós trabalharmos e andarmos para a frente. E como é que tu lidas quando chegam tipo os dias difíceis? Porque eles existem, não é? Toda a gente os tem. É verdade. Como é que eu lido com um dia difícil? Tipo de mentalidade é que tu Olha, tens nesses dias? A maior parte das vezes eu tento que seja lidado como se fosse um dia bom. Que é, ok, custa, é difícil, mas tens que fazer na mesma. E se calhar até tens que trocar um compromisso ou outro, tens que ajustar, se calhar não estás com a mesma disposição e há coisas que tenho mesmo que remarcar, mas normalmente tento lidar como se fosse um dia bom, que é vais e fazes na mesma. Cancelar pacientes nunca, porque eles são a prioridade e se tu deixares de fazer aquilo que te comprometeste a fazer, então está tudo errado. Portanto, num dia difícil tens que lidar como se fosse um dia bom. Tens que lidar, tens que ser resiliente, trabalhar a tua mentalidade para lidar como se fosse um dia bom, porque eventualmente há de melhorar. Tu não estás motivado todos os dias, ninguém está. Há dias muito complicados. Esta área e todas as outras áreas e todos os negócios têm fases boas, fases menos boas, dias muito difíceis, coisas muito complicadas para gerir. É uma logística grande. Para quem não conhece, pode não parecer, mas há muita coisa a ser feita para além do trabalho do dia a dia e de atender pacientes, mas tens que ser resiliente. Podes não estar motivado, mas tens que fazer, tens que agir. Não é sempre motivação, mas é a persistência, é a consistência que te vai levar a algum lado. Porque motivação, a maior parte dos dias, tu não tens, estás cansado, é desgastante, físico, psicológico. Tu nunca terminas a tua lista de tarefas, tu nunca acabas o que tens para fazer, tu só geres prioridades e muitas vezes nem essas conseguiste gerir bem. Ou seja, vais fazendo e vais conseguindo. Melhor ou pior, não podes é desistir, tens que ser consistente. E saber lidar com tudo isso, lá está, é preciso ter uma mente também um bocadinho insurgente para gostar deste tipo de desconforto e viver nesta angústia, porque muitas vezes é uma angústia. Atenção, eu dormia muito melhor e desligava muito mais facilmente quando trabalhava no ambiente hospitalar. Eu saía de lá e o meu telemóvel não me tocava. Estava muito melhor neste sentido, mas estava mais feliz? Não. Ou seja, tens que gostar deste tipo de desconforto, tens que gostar de ir mesmo quando é difícil. E agora estava aqui a pensar, uma pessoa que tem uma mentalidade assim, de certeza que tem referências. E quem é que tu tens assim como referência? Quem é que te ajuda nestes dias difíceis? De quem é que tu te lembras? Em quem é que tu pensas? Olha, essencialmente eu penso em duas pessoas que é o mais básico que pode haver, não vou dizer nada por aí além, mas que é a minha mãe, que é a minha referência para o passado, porque a minha mãe é para aí 2 ou 3 pessoas juntas numa só, porque ela tem uma força da natureza e sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, muito resiliente, que ao contrário de mim nunca resmunga de nada, nunca se queixa de nada, para ela está sempre tudo bem, mas que no fundo eu sei que ela se debate e que vai mesmo assim. Ou seja, ela é o meu exemplo de trabalho, de consistência, de força. E o segundo é um exemplo do presente, que é o meu marido, que desde o início é, eu posso dizer, a maior barbaridade do mundo, mas que ele à frente de toda a gente, ele vai defender aquilo com unhas e dentes como se, não, é super possível o que ela está a dizer. E me vai defender, me proteger e fazer chegar mais além, não dizendo amém a tudo aquilo que eu estou a dizer, à frente dos outros sim, é sempre o primeiro a defender-me, mesmo que até possa não ser bem real aquilo que eu estou a dizer naquele momento, mas ele depois vai dar os toques dele. Mas é aquela pessoa que te incentiva todos os dias a ser melhor e que me diz,
Mas estás a reclamar de quê? Estás-te a queixar porquê? É só ires fazer. Porquê é que não vais? Porquê é que não fazes? Pronto, mas não reclames, faz, vai, acontece. E é aquela pessoa que nós trabalhamos os dois muitas horas, podemos não estar a falar o dia todo ao telemóvel, porque não é fazível, mas é aquela pessoa que, se vir uma ideia sobre o meu negócio, me vai ligar e dizer: olha, faz assim, olha, lembrei-me disto, podias fazer desta forma, podias ter esta ideia, porque é que não começas a fazer, sei lá, determinado procedimento ou determinado investimento para promover X ou Y? Então é aquela pessoa que está constantemente a pensar tipo, em mim também, a incentivar-me a ser melhor, porque quando dois tentam crescer juntos, isso é muito gratificante, e acho que é a minha motivação e o meu exemplo diário, porque isto que eu estou a dizer é algo que ele também faz mais e melhor muitas vezes. Então acho que são duas referências que são muito importantes, que é de onde nós viemos e para onde nós queremos ir, e onde nós estamos no momento, mas acho que nos é importante também rodearmos-nos das pessoas certas, daquelas que nos possam sempre dar um exemplo, sempre dar uma motivação, sempre guiar-nos até algum lado. Acho que isso é muito importante. Sim, de facto, o ambiente é mesmo importante, as pessoas que estão ao nosso lado. Eu vejo que a maior parte das pessoas que está a tentar empreender, normalmente a maior dificuldade que elas têm é as pessoas à volta, porque normalmente não compreendem e tentam sempre puxar para trás, não é? As pessoas que gostam de nós tentam sempre puxar-nos para um lugar que é confortável, e nós, quando estamos a arriscar, não é confortável, e eles querem que nós estejamos bem num sítio seguro. Sim. Então, quando nós estamos a fugir, eles tentam resgatar-nos, e no fundo eu acredito que muita gente não faça isso de forma negativa, de género, não subas, vem para baixo. Às vezes é mesmo uma forma de proteção, mas é muito bom ter pessoas que, quando tu tentas dar o salto, estão lá para te amparar. É basicamente como tu fazeres o trapézio e aquelas coisas com uma rede por baixo. Tu sabes que mesmo que caias, que estão lá para te ajudar, não é? Sim, inicialmente, quando eu trabalhava em contexto hospitalar, era mais difícil compreender o facto de ele ter um negócio próprio, porque é que ele tinha que fazer certas coisas em certos timings e porque é que não havia o desligar. E hoje eu consigo compreender melhor. Não que fosse aquilo que estavas a dizer de puxar para trás, mas é a compreensão que muitas vezes pode ser difícil de acontecer. Tens de ter uma mentalidade diferente para conseguir. Não precisas de fazer o mesmo, porque nem todos precisamos ter negócios próprios, mas Claro. para compreender, para perceber e para acolher nesses momentos que podem ser não tão perceptíveis para quem está fora da área. Mas a verdade é mesmo essa. Nós precisamos mesmo de alguém que nos apoie, porque é o essencial para mim de um relacionamento, e o porquê de nós procurarmos relacionamentos é porque nós precisamos de testemunhas na nossa vida, de que realmente fizemos algo de útil, de que realmente a nossa vida não foi em vão. E eu sei que ele é o meu maior fã. Mesmo que eu possa ainda crescer muito mais, eu sei que isso acontece, e eu sou a maior fã dele também. E no amor tem que haver este tipo de admiração também, sem aquela admiração sem inveja. Eu acho que nós não podemos ter um relacionamento com ninguém, seja amigo, um relacionamento amoroso ou familiar, com alguém que tenha inveja de nós, porque não vai ser amor, não é saudável. Então eu acredito mesmo que precisamos mesmo dessa rede de apoio, de alguém que se orgulhe de nós, que nos diga ok, vai, mas que também nos saiba dizer o que fazer, como não fazer, dar ideias, inputs negativos, inputs positivos, mas que no fundo esteja ali, que seja também uma rede, um apoio. E acho que é o mais difícil de encontrar hoje em dia, é alguém que te apoie quando tu estás bem, quando tu estás a crescer, quando tu estás numa fase positiva. Porque quando tu estás mal, toda a gente vem e te vai dizer coitadinho, olha, eu estou aqui se precisares, porque estás mal. Mas se tu estiveres bem, se tu estiveres a crescer, se a tua vida realmente tiver uma explosão, tiver um boom, são poucos os que vão ficar. Porque é difícil, muitas vezes, para algumas pessoas, ver, fogo, aquela pessoa realmente está melhor do que eu.
É quase como tu se fosses um espelho da mediocridade daquela pessoa, não é? Ela olha para ti e vê-te a crescer e olha para ela e pensa: "Ok, eu não estou a fazer nada da minha vida, sou um fracasso". Então, normalmente até o que acontece é tentam desvalorizar. Ah, porque ela tem mais dinheiro, ah, porque ela nasceu num berço de ouro, ah, porque aquela conhece não sei quem que, não é? E Sim, acabam por tentar desvalorizar o teu mérito, puxar-te para baixo, para não se sentirem tão medíocres no fundo. exatamente. Ainda no outro dia vi também uma frase que dizia que aquilo que as pessoas odeiam sobre ti é aquilo que na verdade falta nelas. E acho que é mesmo, acho que é mesmo verdade. E tu acabaste por cortar algumas relações por causa deste tipo de comportamentos ou sentes que isso para ti não fez diferença? Eu acho que isso acaba por acontecer naturalmente. Às vezes tu simplesmente estás num jantar e olhas à tua volta e pensas: estas já não são as minhas pessoas. Uhum. Este já não é aquilo com que eu me identifico, ou não é que elas tenham feito algo de errado, não é que elas sejam más, não é que elas te tenham magoado, simplesmente já não são as tuas pessoas, o teu objetivo já não está ali, tu já não te revês. Então eu acho que isso acaba naturalmente por acontecer e se calhar outras pessoas que tu até não tinhas tanto contacto há uns meses atrás, até voltam e surgem novamente na tua vida e acaba por fazer todo o sentido. Ou seja, eu acho que nós não precisamos de ser radicais de não falo mais contigo porque tu fizeste aquilo que me incomodou. Uhum. Ok, incomodou, passas à frente e não voltas ali, àquele sítio. Não vale a pena ir recordar ou reviver aquilo. Incomodou, mas está lá atrás. Se estivéssemos todos a olhar para trás, nunca íamos dar passos em frente. Então eu acho que a seleção natural se encarrega de fazer isso. Aquela pessoa levou-te até aqui. Ok, obrigada. Já não serve. E Sim, deixas. é um corte natural, não é? Um Sim, eu acho que afastamento, no acaba fundo, por não é um ser corte, natural. Sim. mas um afastamento. Sim, não quer dizer que tenhas que ficar revoltada ou incomodada com aquela pessoa para sempre, até porque eu não costumo pensar nisso. Se eu fosse a pensar sempre nisso, não fazia mais nada e eu tenho muito em que pensar já. Ou seja, acho que não precisas de ficar com esse tipo de sentimentos, acho que é só mesmo o processo natural. Está tudo bem na mesma. Só não tentas não conviver tanto ou acabas por não conviver tanto naturalmente porque já não te serve. Faz todo sentido. É uma coisa que por acaso eu sinto muito na fase em que estou a viver agora, que é mesmo isso, é sentir que estou rodeada de pessoas, das mesmas pessoas, mas que as pessoas já não estão alinhadas comigo. E até há um vídeo que corre aí nas redes sociais que até é de um filme, acho eu, que é com a Margot Robbie, que ela está ali e de repente fica tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Uhum. E eu sempre vejo isso, que aparece muitas vezes, não sei porque, parece que já sabem que é para mim, e sabem, não é? É o algoritmo a funcionar, mas sinto-me mesmo que isso acontece. E lá está, como nós sentimos, muita gente que está a tentar crescer e evoluir sente exatamente a mesma coisa. Sim, quando tens conversas vazias que não Sim, te acrescentam, não são entusiasmantes, se calhar. sim, se calhar antes até nos sentávamos numa mesa em que falávamos, sei lá, de pessoas, de acontecimentos, de coisas, notícias que passam na televisão. Uhum. E hoje não. Hoje queremos sentar-nos e falar de negócios, de Sim, ideias, evolução pessoal. exato, portanto acaba por ser diferente e essas pessoas que ainda estão naquele patamar querem falar sobre essas coisas, está tudo certo, nós também se calhar já passámos por aí, só que já demos um passo em frente e não queremos mais voltar, porque é desconfortável, no fundo. Sim, mas essas também são as pessoas que muitas vezes não querem que tu cresças mais do que aquilo, ou melhor, não querem que cresças mais do que elas. Então também não evoluem, que é para o resto à volta delas também não evoluir. Então eu acho que não é a obrigação das pessoas que são assim que têm que evoluir. Nós é que temos que nos posicionar onde nós queremos estar. Acho que é Concordo uma escolha. plenamente. Tudo é uma escolha. As amizades são uma escolha, os relacionamentos amorosos são uma escolha, tudo é uma escolha. Eu acho que até a família é uma escolha. Ok, nós não escolhemos onde nós nascemos, mas nós podemos escolher com quem é que nos queremos dar, porque só ter nascido ali não significa que seja saudável. Então tu podes fazer as tuas escolhas, tudo é uma escolha. As pessoas acham que não, que é só, porque o amor é lindo, é borboletas, as amizades também, porque somos amigos há anos, mas é uma escolha. Essa amizade de anos está-te a levar a algum lado? Se calhar não é assim tão amizade, se calhar já foi. Uhum. Então eu acho que tudo é uma escolha. Tudo o que tu fazes e todas as decisões da tua vida são uma escolha.
isso acaba por definir um bocadinho a tua mentalidade, porque a maior parte das pessoas não tem essa autorresponsabilidade. Porque se tu já defines que é uma escolha, porque a responsabilidade é tua. Sim. E não tens essa postura de vitimismo, que é uma coisa que se vê muito hoje em dia, não é? Sim, se correr alguma coisa mal ou correr alguma coisa bem, a culpa é minha, seja para o bem ou seja para o mal, porque eu sou responsável por aquilo que eu faço. Se eu sei que aquela situação é má para mim, se é negativa, se é tóxica, hum, não posso ficar ali. Porque é que eu Uhum. haveria de escolher ficar ali? Se aquilo não é saudável, aquilo não me vai levar a lado nenhum, é só um Agora círculo. fizeste-me lembrar um vídeo que está aí a correr, que não sei se foi ontem que surgiu, de um empresário brasileiro a fazer um debate com 30 pessoas que foram demitidas. E é muito interessante. Porque é que eu estou a falar nisto? Porque eles todos tinham uma coisa em comum, toda a gente que foi demitida, que era o vitimismo. Ou seja, nenhum assumia a responsabilidade pelo facto de ter sido demitido. A única coisa que diziam é porque foi injusto, porque a empresa tem que cuidar de nós. Mesmo que eles não tivessem a performar, não é? A fazer aquilo que tinham que fazer, basicamente a culpa era sempre da empresa. Quando o patrão, não é, que estava lá contra os 30 demitidos, ele estava no fundo a defender-se e até achei que foi bastante sensato nas respostas que deu, mas basicamente ele estava a dar-lhes autorresponsabilidade e normalmente as pessoas não sabem lidar com isso, Sim, porque não é? isso significa admitir que tu estás errado e tens que mudar alguma coisa. Isso é como sei lá, um padrão familiar que tu tentas dizer à tua mãe que ela está errada ou que aquilo que ela está a dizer não é correto. Ou que a forma como ela está a educar o teu filho, não é? O neto dela, que não faças assim. Ela provavelmente não vai querer fazer como tu estás a dizer. Porque isso é admitir que ela errou como mãe quando te teve como filha. Isso é admitir que nós estamos errados. É admitir que nós precisamos de mudar alguma coisa. E acontece o mesmo, lá está, em tudo. Tudo são pessoas, eu digo sempre que tudo são pessoas e tudo são relacionamentos. Uhum. Acho que isso acontece o mesmo no trabalho. Quando as pessoas se vitimizam a esse ponto, elas não estão a admitir que estão erradas. A culpa é sempre de outra pessoa. Alguém é que foi injusto. Elas nunca mereceram aquilo. Alguém é que estava errado. Elas nunca tiveram culpa no cartório, Exato, a de culpa é sempre nada. dos outros, não é? Os outros é que estão errados, elas não fazem uma autorreflexão. E eu acho que isso é o mais importante para qualquer tipo de crescimento psicológico e pessoal e de vida. É tu poderes olhar para ti e pensares, ok, o que é que eu estou a fazer errado, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso escalar. Então, se tu só te queixas, se reclamas, se te vitimizas, mas não fazes nada para mudar, se não melhoras a tua performance, se estás acima do peso e não vais ao ginásio, se escolhes comer mal, se escolhes beber álcool, e depois te queixas disso, como é que, como é que vais fazer? Exato, Como é que podes culpar o McDonald's? Como é que podes culpar a Superboc? exato. Né? Tiver uma escolha tua, Tu tens tu é o que corpo que escolheste. mereces, no fundo, não é? Sim, e quem diz isso diz a mentalidade também. Não Claro. é? Como é que tu podes melhorar aquilo que tu reclamas, aquilo que tu te queixas, sem, sem fazer, só olhando para o outro. Era a mesma coisa que tu me dizeres: olha, vamos fazer um podcast, vou-te convidar para vires. E eu, ok, vamos. E dizem que data podes, e eu não te respondo mais. E depois vou dizer, pois, porque ela ignorou-me, ela não me mandou nada, porque ela não quer saber de mim, porque afinal ela não queria assim tanto. Mas eu é que desapareci, eu é que não demonstrei interesse, eu é que não fiz, eu não tomei uma ação. Uhum. Claro que isto é um pequeno exemplo que pode ter várias Que não aconteceu. interpretações. Nada não aconteceu. Que pode ter várias interpretações, mas são essas pequenas coisas. Nós também temos que ter uma ação. E a ação boa tem uma repercussão, a má tem outra. Sim, o até não fazer nada é uma escolha, não é? Sim, não fazer nada também é Porque às uma vezes as pessoas escolha. pensam, vou adiar aqui esta questão, depois eu decido, e enquanto não estão a decidir, efetivamente estão a escolher não decidir. Sim, Só que nem têm exatamente. essa percepção. Mas uma questão é que as pessoas, até para terem essa consciência de que fizeram errado, como estavas a dizer que têm que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, elas têm que ter consciência disso e têm que já ter alguma mentalidade diferente para poderem ter essa percepção, porque nem toda a gente o tem.
Eu não sei se tu sentes isso, mas há pessoas que eu nem sequer me dou ao trabalho de corrigir, de dizer o que quer que seja, porque eu sei que essa pessoa não vai perceber. Enquanto Sim. há outras que tu já sentes, ok, esta pessoa quer evoluir, vou-lhe dar um feedback, claro que não vais rasgar a manta, não é? Mas vais dar um feedback para ela poder crescer e sentes que ela vai valorizar isso, mas a maior parte das pessoas se calhar não valoriza porque não tem essa consciência. Sim, eu acho que nós devemos tentar e investir nas pessoas, e se é uma pessoa do nosso núcleo, que nós, ok, devemos tentar apoiar e tentar corrigir e levá-la por aquilo que nós achamos ser o mais certo, ou aquilo que é a nossa opinião. Mas as pessoas só conseguem perceber algo que tu lhes digas mediante o nível de mentalidade que elas têm. Ou seja, aquela pessoa tem capacidade para compreender o que tu lhe vais dizer. Se ela não tiver capacidade, não vale a pena dizeres, porque deixa de ser um conselho e passa a ser um conflito. Uhum. Então, às vezes há guerras que também não valem assim tanto a pena. Tu podes aconselhar até certa medida, mas tu não podes fazer por aquela pessoa. Tu não a podes levar a pensar como tu. Tu não podes ensinar tudo sobre mentalidade, nem a educar, digamos assim, à tua imagem. Então, tu podes aconselhar, mas se ela só tem determinado nível de compreensão, ou se ela não sabe melhor do que aquilo, se continuas neste ciclo, depois é só um conflito. É porque tu é que estás a criticar, porque estás a ser má, porque estás a ser rude. Então a pessoa é aquilo que ela vai perceber. Ela não vai perceber mais do que aquilo. Então não vale a pena. Faz sentido. Por exemplo, eu sei que tu agora estás a crescer equipa e até pegando aqui neste exemplo lá dos demitidos e tal, tu tens algum critério, tens alguma pergunta que tu faças, algum valor-chave? O que é que te leva a contratar uma pessoa? Isso também é uma pergunta que eu não tenho nenhum formulário de entrevista. É feito assim, aquelas coisas que as pessoas gostam. Não, porque eu tenho tudo protocolado. Não, eu não tenho nada protocolado. Mas, como eu disse há bocadinho, mais uma vez, eu sou uma pessoa muito de pessoas. Eu vou jantar fora, eu convivo, eu chamo para a minha casa, eu vou, eu faço. Há determinada atividade, nós vamos e acontecemos e fazemos. E isso também me leva a conhecer muitas pessoas. E normalmente aquilo, eu tenho várias pessoas em mente que quero contratar para a minha equipa e que elas nem sequer sonham que algum dia eu lhes vou perguntar se elas querem vir. Mas existem várias pessoas que eu adorava trabalhar com elas, e não é ninguém conhecido, ninguém famoso, nem se calhar ninguém conhece, mas foram pessoas que ao longo do tempo eu fui conhecendo e que elas têm uma característica incrível, que eu acho que é mais importante para qualquer entrevista, que é: elas sabem resolver coisas. Elas sabem fazer. Elas tiveram problemas na vida ou tiveram situações difíceis e elas souberam fazer. Elas resolveram. Elas são perfeitas. Elas só precisam que alguém lhes ensine. E formação, prática, técnica, toda a gente pode aprender. Eu posso ensinar. Eu só preciso de pessoas que queiram fazer, que queiram acontecer, que tenham força de vontade, que saibam resolver situações difíceis, que se posicionem de uma forma que há poucas pessoas a posicionarem-se, porque não me interessa os anos de experiência ou o currículo ou o que quer que seja, porque aquela pessoa, quando vier trabalhar para a minha marca, eu vou-lhe dizer: nós aqui trabalhamos assim, 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 é este o protocolo, é isto que nós fazemos, e vou sentá-las à minha beira e fazer-lhes um dia a dia. Uhum. Portanto, não me interessa. Claro, interessa-me que elas sejam formadas, obviamente, Claro, não é? sim, o básico. Mas tudo o resto eu acho que elas podem aprender, mas estas características de vida, o saber viver, porque é o que custa nesta vida, é o saber viver. É muito difícil de tu encontrares em alguém. É muito difícil de tu encontrares pessoas que sejam proativas, que saibam fazer, que saibam acontecer, resolver e que sejam dinâmicas. Eu acho que isso é o mais importante numa entrevista. Não é bem uma entrevista, mas é o tu ires conhecendo pessoas, e eu tenho, desde a assistente até a outro órgão qualquer, eu tenho pensadas as pessoas que eu gostaria de trabalhar, e são tudo pessoas que nem sequer sonham, que não têm uma única formação na área da estética, mas que são pessoas resilientes, que são pessoas que gostam do que fazem, que sabem resolver as coisas, que
tem uma mente insurgente, no fundo, percebes? Uhum. Acho que gosto desse aspecto de nós somos melhores por pensarmos todos iguais ou todos diferentes. E eu gosto de pessoas que pensem diferente, que não me digam que sim a tudo, que me deem ideias novas e inputs diferentes, porque só assim é que isto pode escalar de uma forma diferente. Porque aquelas pessoas já passaram por tantas coisas, resolveram tantas coisas, que elas vão ter uma capacidade e um treino mental diferente da pessoa que ficou há anos e anos em frente aos livros a ler. Ela Sim. sabe a prática. E no fundo são essas pessoas à tua volta que te vão fazer crescer. Eu já trabalhei em várias coisas e já trabalhei num sítio em específico que tinha um líder que era péssimo, mas ela neste caso, não tinha como evoluir porque toda a gente à volta dela lhe dava palmadinhas nas costas. Ou seja, ela acreditava que estava a fazer aquilo que era melhor, percebes? E enquanto se tivesse alguém que dissesse, olha, se calhar podíamos fazer assim, se calhar podíamos fazer assado. Enquanto tendo uma pessoa ali que diz, não, assim não funciona, vai ser a ovelha negra. Porque está tão habituada a que toda a gente lhe diga que ela é incrível, que faz tudo bem, quando na realidade não é, porque é pura graxa, não é? Quando tens uma pessoa de fora que te vai dizer que podias fazer de forma diferente, é que nem é que estás a fazer mal, é que podias melhorar aquilo que estás a fazer, vai ser visto de forma um bocadinho intrusiva. Portanto, o facto de tu teres essa capacidade de ter pessoas diferentes na tua equipa já faz com que tu vais ser uma boa líder à partida, porque tens a capacidade de ouvir várias opiniões e depois, claro, a última palavra é sempre tua, decidir o que fazer, mas até lá já tiveste vários insights, não é? Sim, isso, quem me conhece sabe que isso não significa automaticamente que eu vá aceitar tudo, obviamente, mas que eu vou ouvir, vou ouvir, porque aquilo que essa pessoa me vai dizer, há coisas que as pessoas já me disseram há muito tempo atrás e que eu achei, esta pessoa é louca, isto não faz sentido nenhum. E hoje eu pego e eu assim, fogo, realmente aquilo faz sentido, vou fazer. E resulta. Então eu vou ouvir aquilo que elas me vão dizer, que me vão transmitir, porque se calhar aquela visão vai ser útil. Pode não ser no momento e até pode ficar esquecido, que nunca é esquecido tudo aquilo que, todas as reuniões que existem, todos os pontos que são tratados, existe toda uma quantidade de ficheiros com tudo aquilo que é falado, e pequenos pormenores que às vezes as pessoas pensam que não prestou atenção. Não, prestei atenção, está registado, está anotado. Um dia aquilo pode fazer sentido. Uhum. Não quer dizer que seja já, não é? Exatamente, mas eu ouvi aquilo que aquela pessoa disse, porque acho que nós precisamos disso, de nos rodearmos de outras opiniões, de pessoas que pensem diferente. Dizem que grandes mentes pensam igual, mas na minha opinião, grandes mentes pensam muito diferente. Grandes mentes com opiniões diferentes podem mesmo fazer a diferença e podem nos fazer a nós também pensar diferente e crescer essa mentalidade. Uhum. Eu acho que essa frase, por acaso uma vez disseste-me isso, não sei se sabes, mas eu Sou lembro. coerente. É verdade, uma vez disseste Great minds think alike, acho que foi assim que me respondeste, que eu mandei-te uma coisa que estavas a pensar naquele momento, ou uma coisa assim do género, já não me lembro. Mas aquilo que eu acho que isso quer dizer é, não que as pessoas não podem pensar diferente, mas terem a mesma visão, no fundo, ou seja, não temos que pensar exatamente igual, eu penso de uma forma, tu pensas de outra. No entanto, somos mentes brilhantes na mesma porque se calhar temos a mesma visão, que é um crescimento constante, uma evolução contínua, percebes? Acho que não é só a opinião em cada detalhe, mas a visão de forma alargada. Eu acho que é um bocadinho mais isso que essa frase quer dizer. Pelo menos é desta forma que eu vejo. Não sei se faz sentido para ti. Sobre as grandes mentes pensarem igual. Sim, eu acho que é mais uma questão de visão e não tanto uma questão de pormenor, de opinião sobre determinado assunto, porque depois isso pode ser variável. Não é? Sim, às vezes é o método, mas também pessoas que pensam super diferente também acho que nos podem acrescentar alguma coisa. Às vezes, pessoas que não têm nada a ver com esta área já disseram coisas e eu fogo realmente. Às vezes vou, sei lá, a um restaurante e vejo um apontamento bonito. E eu, isto aplicado num contexto clínico de estética ficava brutal. E aquela ideia dá-me algo para eu usar para a minha realidade, ou seja, uma coisa totalmente diferente, mas que me deu, lá está, um insight. Uhum. Porque tu, no fundo, estás numa área que agora acaba por estar um bocadinho saturada. Não sei se sentes isso ou não, mas eu sinto que agora vejo muita gente que é da medicina estética e da estética avançada, tudo isso, que está a crescer quase como cogumelos, sabes? E então
É a partir daí que tu começas a destacar-te, a ver as coisas de outras áreas e não só focaste no teu nicho? E eu acho que existe espaço para toda a gente. Eu não olho propriamente como concorrência. Eu acho que toda a gente pode ser uma inspiração, até porque, lá está, em determinadas situações eu posso recomendar outros colegas e outras marcas e outras clínicas. Uhum. Ahm, mas eu não acredito que esteja assim tão saturado. Eu acho que as pessoas querem fazer tudo igual umas às outras. Eu acho que isso é o que satura. Porque eu não sinto esse tipo de dificuldade, essa concorrência, eu não sinto que não tenha fluxo de pacientes, seja dos antigos, seja de novos a chegarem, não sinto. E eu acho que o, o poder da harmonia e o meu poder é sermos nós mesmas. É só isso. Não há segredo nenhum. É eu, sou eu, e a harmonia é aquilo que eu criei, é aquilo que eu vi para ela, é aquilo que eu sou. Esse é o meu poder. Portanto, se ninguém pode ser eu, vou ter medo de quê? Hum, não é, acho que não é concorrência, é inspiração. Porque ninguém pode ser eu, ninguém pode fazer igual a eu. Ninguém, Uhum. ninguém vai fazer como eu faço. E essas pessoas vão-me seguir a mim, para onde quer que eu vá. Portanto, esse é o meu poder e é o meu principal foco. Agora, se está assim tão saturado ou não, olha, nem estudei esse mercado assim ao fundo, mas eu não sinto isso no dia a dia. Sei que existem, obviamente, montes de clínicas de estética aos pontapés, em todo o lado existe uma clínica de estética, mas todos os dias fecham imensas também. Porque lá está, tem que haver a visão daquilo que tu estás a fazer e não, ok, eu quero ser como a clínica do lado, eu quero ser como a clínica ao fundo da rua, porque a daquela é que é boa. Não, a minha é incrível, porque a minha sou eu. Foi aquilo que eu construí, veio de mim, da minha dedicação, do meu trabalho, daquilo que eu pensei sobre ela. Ninguém pode fazer isso. Então está tudo certo. Ninguém vai fazer concorrência. Interessante, muito interessante. Porque no fundo hoje em dia toda a gente fala de marca pessoal e no fundo é isso, porque a Harmoniai é a marca, Sim, não é só a Harmoniai, não é uma marca corporativa só. Tem os teus valores atrás, tem tudo aquilo que tu pensas, tudo aquilo que tu fazes, tudo isso é que é a Harmoniai, no fundo. sim, até porque inicialmente a Harmoniai surgiu não comigo sozinha, mas eventualmente depois direcionou-se para isso, porque lá está, visões que por vezes podem não estar tão alinhadas, acabam por divergir em certo ponto, mas a Harmoniai tinha que ser a essência e funciona bem agora porque tem a essência. Então, todas essas pessoas da equipa que eu quero contratar, elas em algum ponto, elas têm a minha essência, porque não é à toa que eu procuro essa capacidade de resolver, do fazer, da proatividade, porque isso é o que eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou assim, com bichos carpinteiros, pronto. Mas isso, eu procuro isso, porque a Harmoniei também é isso, porque isso vem de mim, porque isso é aquilo que eu sou. Então, claro que a equipa terá que refletir um bocadinho isso. Claro que eu não quero pessoas iguais a mim. Lá está, eu gosto de pessoas também que sejam diferentes e que tenham outras visões, mas que tenham uma essência e um valor idêntico. E que, para mim, acho que isso é a característica principal. Uhum. No fundo é tudo uma questão de valores, não é? E princípios. Quais são os valores e princípios assim mais fortes que tu achas que a tua marca representa e que tu precisas que essas pessoas tenham para fazerem parte da tua equipa? Olha, aquilo que eu acho que é essencial não é. Ainda há uns tempos fiz uma publicação até sobre isso. Não é só aquilo que nós fazemos, porque procedimentos estéticos imensas pessoas fazem. É aquilo que nós somos quando temos outra pessoa connosco no consultório. É o que é que nós somos quando a pessoa entra pela porta da clínica, é a forma como nós a tratamos, é o cuidado que nós lhe oferecemos, porque eu não quero que ela vá fazer um procedimento estético, eu quero que ela vá ter uma experiência, eu quero que ela tenha um bom serviço, eu quero que ela se sinta acompanhada, eu quero que ela saiba, e isto é verdade, que quando eu vou para casa e ela me falou que está à procura de uma ginecologista ou que está à procura de um psicólogo ou que tem determinado problema, ela saiba que eu vou chegar a casa e eu vou procurar a ginecologista, e eu vou procurar o psicólogo, e eu vou procurar
aquele livro que eu li que era maravilhoso e que mudou a minha vida e que lhe vou mandar. E isto é o cuidado que eu quero que exista, que seja mesmo um núcleo próximo, que a pessoa esteja ali e que se sinta acolhida, que se sinta parte da harmonia e que nos procure não só por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos e aquilo que lhe podemos entregar. Porque lá está, eu não quero que ela compre uns lábios. Eu quero que ela se sinta confortável quando se olha ao espelho. Eu quero que ela pare de dizer que tem um sorriso feio. É isso que eu quero. É que ela tenha uma emoção positiva. É que ela venha e sinta que está mais feliz porque esteve connosco. Eu acho que isso é o mais importante. É tu gostares daquilo que estás a fazer, sabes? Dedicar-te à pessoa. Ela saber que, não, se eu precisar, elas vão estar lá para mim. Se alguma coisa correr mal, não, elas vão resolver. É Que ela dar se sinta, segurança, não é? sim, que ela se sinta parte integrante de estar ali. Que ela se sinta confortável por ser uma parte de Até nós. porque estas questões dos procedimentos, normalmente as pessoas têm muitos receios, não é? Acabam por estar, se calhar, com medo, ou com medo, sei lá, que não fique bem, receio de que corra mal e que, sei lá, fiquem com a cara deformada, sei lá, não sei ao certo os medos que cada pessoa tem, mas eu acredito que a segurança e essa confiança que tu passas aos pacientes, no fundo, isso é que é importante, não é? Porque a pessoa, no fundo, é isso que ela compra. Sim, elas chegam muitas vezes com elas e eles, nós também temos muitos pacientes homens, chegam com alguns medos, principalmente quem vem fazer algo pela primeira vez. Então, eu acho que isto tem que ser gerido e não impingido. E que temos que nos adaptar à pessoa. É o serviço personalizado. Lá está. Não é um preenchimento, não é uma aplicação de vitaminas, não é um bioestimulador, não é isso. É resolver aquilo que a pessoa se queixa, mas gradualmente. É perceber quais é que são as necessidades essenciais delas e gerir conforme aquilo que ela é capaz do momento, a forma como ela se sente no momento. Se ela está muito insegura, ok, vamos aos poucos, temos tempo. Nós podemos esperar, não tem que ser logo tudo de uma vez. E não impingir uma carrada de procedimentos que ela tem que fazer para ficar perfeita, maravilhosa. É uma construção a longo prazo. É como ter um psicólogo, é como ter um nutricionista, é como ter um PT. É uma construção, é uma consistência e que a pessoa se sinta confortável com essa consistência até que realmente ela quer vir, ela gosta de vir, ela vê os resultados e mantém-se ali porque confia e não porque paguei, agora tenho que ir. É um bocadinho isto, é respeitarmos o tempo de cada pessoa, fornecermos um serviço especializado e percebermos que uma consulta de avaliação não é mostrar uma tabela de preços. É dizer, eu acho que isto pode funcionar, vamos fazer por aqui, com calma, reavaliar ali e gerir e fazer quantas consultas de avaliação iniciais, que não são assim tão iniciais, forem precisas. E dar um atendimento diferente à pessoa. Fazer com que ela se sinta segura ali, que ela pode confiar e que nós não queremos impingir, porque eu não quero impingir, porque lá está, se ela depois disser que não era bem isto, é o que eu digo, não, eu prefiro dormir de noite. Sim, se disseres, olha, vais fazer já 5 ou 6 procedimentos, a pessoa fica mais assustada do que segura, não é? Não é esse o objetivo. Possível, pode acontecer. Mas pegando aí numa coisa que tu falaste que é muito importante, que é a consistência, que é a base de tudo, não é? Nós, para termos sucesso, temos que ser consistentes em alguma coisa. Que rotina é que tu tens e de que forma é que isso faz com que tu sejas a Marta que está aqui à minha frente agora? É assim, a minha rotina ao longo do tempo foi mudando, não é? Olha, eu acho que os meus dias não são sempre iguais uns aos outros. Acho que eles vão variando. Há uma coisa que eu tento cumprir sempre e que às vezes é difícil, que é ir ao ginásio sempre na primeira hora da manhã. Porque se não for naquela hora, depois eu não vou o resto do dia, porque dou prioridade ao trabalho em si. Mas tento fazer isso como primeira tarefa do dia, mas há alguns valores que eu acho que são importantes para alguém que quer ter
uma vida com sucesso, ou sucesso pessoal ou profissional, que é treinar, seja o que for, fazer uma prática de exercício físico, trabalhar, obviamente. Acho que nós precisamos de um propósito, seja ele qual for. Eu acho que nós precisamos de um trabalho, de nos sentirmos úteis, de sentirmos que fazemos a diferença em algo. Acho que é essencial trabalhar a mentalidade, seja ela com mentorias ou com psicologia. Acho que as pessoas que acham que eu não preciso nada disso são as que mais precisam. Verdade. Portanto, acho que isso é outro aspecto para alguém que deveria incluir na sua rotina para ter uma vida com mais sucesso. E outra coisa que é a estabilidade, principalmente a estabilidade familiar, ou seja, a vida em casa. Eu acho que isso é uma das bases mais essenciais para tudo, porque se tu não tiveres essa estabilidade, se não tens um porto seguro para onde voltares depois de tudo, depois da psicóloga que te disse que tu precisas de trabalhar várias coisas, depois do trabalho que afinal foi desgastante e não correu assim tão bem, depois do treino no ginásio que te cansou muito, tu precisas de um porto seguro. E acho que a estabilidade é o mais importante no final de tudo, porque se não tiveres estabilidade, o treino vai correr mal, o trabalho vai correr mal, a tua sessão com a psicóloga ou com a mentora vai ser só a falar sobre aquele problema que está em casa. Portanto, se tu não tens estabilidade emocional, eu acho que o primeiro passo é procurar isso. Acho que sem isso, sem a base, que o resto acaba por ruir ou ficar instável também e que se torna mais difícil. Tu acordas super cedo para Mas conseguir encaixar isso. É por isso. Ou achas é para mesmo conseguirem, não, é que para acordar às conseguirem 5 da encaixar isso. manhã é o que faz Não, a pessoa ser bem eu sucedida? adorava ir ao ginásio às 11. Exato. É mesmo Não, uma questão é mais por uma questão de logística, porque se eu for mais tarde, todo o dia a seguir vai começar mais tarde e eu adorava poder chegar mais cedo também. Acredito que um dia seja possível, acredito que se calhar não seja agora esta a fase de chegar mais cedo, mas é mesmo por uma questão mais de necessidade, porque a maior parte das vezes lá está. Eu não tenho motivação nem vontade e muitas vezes estou mesmo desgastada, e é difícil, mas é mais por uma questão de necessidade, porque se eu não for, eu fico a pensar naquilo o dia todo, é doente. Eu fico assim, eu não fui ao ginásio e fico a sentir-me é quase como se culpada. faltasse um compromisso contigo própria. Sim, porque é o único momento, e às vezes eu fico a sentir falta disso, é o único momento que eu consigo dedicar para mim, de tempo pessoal, porque o resto do dia vai ser com trabalho e o meu telemóvel não vai parar. Eu vou chegar a casa e vou dar atenção à minha família. Portanto, aquele momento é o momento que eu tenho para mim, e quando isso falta, eu fico-me a sentir culpada e frustrada por isso ter falhado, porque é um momento que eu acho essencial de tempo para nós, sabes? Fazer algo, estares a fazer algo por ti. Acho que é. Muitas vezes as pessoas acham que não são autoconfiantes ou que não têm confiança nelas mesmas e vem daqui. A maior parte das vezes vem da falta de compromisso com elas próprias, porque imagina que tu tens uma amiga, não é? E combinas com ela, sei lá, ir dar uma caminhada às 8 da manhã, ela não aparece. No dia seguinte remarcam outra vez, ela não aparece. Tu à terceira já não vais querer marcar, Uhum. vais pensar, não vale a pena porque ela não Sim. vai aparecer. E é um bocadinho a mesma coisa que acontece connosco. Se eu digo que vou fazer X coisa, por exemplo, treinar, se eu digo que vou treinar e não vou, no dia seguinte Estás digo a que vou falhar treinar. contigo mesmo. Exatamente, e a minha confiança vai pelo cano abaixo, Sim. porque E nesse dia já perdeste, já falhaste. é isso. E No fundo é isso. isso acaba por te deitar abaixo. Claro que há fases da vida em que estás pior e que pode ser justificável, mas se isso é uma rotina, uma consistência, o primeiro compromisso do dia tu já falhaste. E foi contigo. E isso, quando pensas assim, custa, é do género. Fogo, realmente eu estou a falhar, estou a perder, estou a ser tipo um falhado. Nós temos tendência, quando é para os outros, fazer tudo muito rápido. Uhum. Mas quando é para nós, custa. Não sei porquê, não sei porque é que isto acontece, mas é interessante. Porque nós somos formatados para trabalhar das 9 às 5 e agradar aos outros. Mas É o que te ensinam na escola. a realidade é que tu agora trabalhas muito mais. É verdade, eu trabalho muito mais agora, Não é? mas é uma realização pessoal totalmente diferente. E é porque
porque eu gosto de fazer aquilo, mas o que te ensino é que tu tens que trabalhar muito, tens que estudar muito, tens que trabalhar das 9 às 5, tens que estudar, tirar um mestrado, um doutoramento para seres alguém. Mas para seres alguém para quem? Para uma empresa, que é de alguém. Exato. É o que te ensinam é tu seres people pleaser. Não podes deixar os outros desconfortáveis, não podes dizer não, tens que aceitar todos os convites, porque é desagradável, porque é chato dizer que não. Ah, mas não vais porquê? Porque não me apetece. Mas vem, mas tens que vir, mas não sei quê. E tu até cedes. E formatam-te para isso, para tu agradares aos outros. E tu não queres ir. Estás a falhar contigo mesmo, mas vais, Sim. porque o outro quer. Um sim para o outro é um não para ti, no fundo. Sim, Não é? e hoje em dia o não tem que valer tanto como o sim. Porque se tu cedes no teu não, ninguém, ninguém te vai levar a sério. E o não é uma frase completa. Uhum. Nós temos muita tendência de Não, mas. justificar. Ai, não, porque não sei o quê. Não, mas para a Sim, próxima talvez. Não. É uma frase completa, já chega. Disseste que não é não. A pessoa simplesmente tem que sim. aceitar. Da mesma forma que tu dizes sim e não justificas, dizes não e não justificas. É Ou, exatamente a mesma coisa. hoje não consigo. Não consegues porquê? Mas o que é que tens assim de tão importante? E questionamos aquela pessoa, mas isso o que é que também diz sobre nós, não é? Nós não estamos a respeitar também aquele limite. Então, cabe-nos a nós também, ok, sermos firmes naquilo que nós também queremos para nós, mas também respeitarmos os limites do outro. É muito difícil às vezes impormos limites e as pessoas respeitarem-nos, mas eu acho que se nós soubermos fazê-lo desde o início, acaba por ser muito mais fácil. Se nós formos uma pessoa que nunca impõe limites e depois mais à frente nós impomos esses limites, nós passamos de ser a boazinha para ser a má da fita. Mas mudaste agora? Porquê que mudaste de noite para o dia? Não sei o que é que aconteceu. É isso. Enquanto se tu impuseres limites logo desde o início, vais ser chamada a difícil. Uhum. Pelo menos eu sou assim. Ai, lá vem ela, a difícil. Diz sempre que não a tudo, não sei o quê. Mas eu acho que isso é uma vantagem. Porque tu, quando impuseres um limite, as pessoas vão respeitá-lo, nem vão questionar. Eu sinto isso, por exemplo, eu desde miúda era muito assim com os meus pais. A minha mãe mandava-me fazer coisas que não é bonito de dizer, mas eu dizia, não, tu não mandas em mim, eu faço o que eu quiser. E isso acaba por agora, eu quando tomo uma decisão que eles não concordam, eles olham para mim e dizem, ok, já és crescida, tomas as tuas decisões. Dizem-me na mesma opinião deles, mas já não tentam impingir. Isso porque já impus os limites atrás, não é? Tu sentes que tens alguma crença limitante ou que tinhas, que precisaste de trabalhar? E eu acho que sim. Várias. Queres partilhar? Algumas. Eu era aquele tipo de pessoa que eu estava a dizer, e eu terapia não preciso disso para nada, eu precisava, eu é que não sabia. Trabalhei bastante nisso, achei que havia aspectos do meu passado e da minha vida que eram precisos ser trabalhados para, para que isso pudesse ser levado a um patamar superior e uma estabilidade emocional maior também, porque lá está, a estabilidade que eu estava a dizer que nós precisamos dentro de casa começa muitas vezes em nós, não é culpa de quem vive connosco, começa muitas vezes em nós, compete-nos a nós também procurar isso. Então, eu faço terapia religiosamente, é tipo como tomar banho, está sempre na minha agenda também. Acho super importante para desenvolvermos a mentalidade e às vezes percebermos aspectos que nem eram assim tão óbvios, mas que depois fazem todo o sentido e nos desbloqueiam para determinadas coisas e que no nosso progresso fazem muita diferença na forma como nós respondemos a determinada situação. Depois, essa parte da psicologia, que eu acho que é o fator assim mais importante, acho que foi o que me levou a trabalhar esses aspectos que tu procuras saber. Um deles, por exemplo, era a capacidade de dizer que não, porque eu não conseguia dizer que não. Melhor, eu até podia dizer, mas eu dizia assim: não, porque eu não quero, porque isto, porque aquilo, porque tu é que és sempre assim. E havia essa revolta interior e essa necessidade de justificar. Hoje é tipo, olha, não me apetece ou não posso. Se me perguntarem o porquê, olha, hoje não me apetece mesmo, eu não consigo mesmo, e pronto, e não justifico, ou tento não justificar muito mais
do que isso e posicionar um bocadinho dessa forma. Outro aspecto que eu também tinha dificuldade e que acho que tive que trabalhar foi o ser um bocadinho o people pleaser, que era o que importa é os outros estarem confortáveis. Fogo, nem sequer quero estar aqui, mas pronto, vou fazer o esforço, vou tentar. E se calhar aquele sítio era mau para mim, era tóxico para mim, mas eu fazia o favor a alguém, não fazia o favor a mim, fazia o favor a alguém de estar ali, que se calhar nem dava assim tanta importância de eu estar a fazer aquele favor. Então acho que tive que trabalhar um bocadinho nisso. E acho que antigamente deixei de tomar muitas decisões e de fazer muitas coisas com, não é bem o receio, mas acaba por ser um bocadinho o receio do que é que poderiam ou dizer ou pensar, ou será que vai agradar a alguém? Será que vou desagradar a alguém também? Será que isto está certo? Será que não está certo? E isso muitas vezes fazia-me duvidar de mim, daquilo que eu internamente sabia o que queria e sabia como queria, mas que punha em causa por causa de querer também agradar aos outros ao mesmo tempo. Então, muitas vezes entrava ali numa dualidade mental de será que eu estou tola? Será que eu estou a fazer o que é certo? Mas X ou Y diz que não. Se calhar eu devia pensar, será que é bem assim? E isso deixa-te também num conflito interior. Hoje lá está, eu tomo as decisões e sei que sou responsável por elas, para o bem e para o mal, mas assumo essa responsabilidade sem grande revolta, porque eu é que escolhi. Foi uma escolha minha, ninguém me levou a fazê-la. Então a responsabilidade é minha, mas de uma forma tranquila. E antigamente, se algo corresse mal, era pois porque tu é que me levaste a fazer isso. Eu disse-te que não ia correr bem. Eu é que disse que não sei o quê. Então era a vitimização dos 30 contra o contra Exato. o dono da empresa. Era isto aconteceu porque tu é que me levaste a ser assim, a culpa foi tua, tu é que provocaste isso em mim. E isso é uma responsabilidade que nós não podemos passar para os outros. Também é nossa responsabilidade que os outros ajam assim perante nós. Eu no outro dia vi uma frase interessante que era tipo: quanto é que nós temos que aguentar num ambiente tóxico? E depois dizia: quanto de veneno é que tu tens que tomar? Tipo, nenhum. Tu não irias nunca envenenar-te, nem que seja um bocadinho, tu não vais experimentar sequer. Uhum. A questão é mesmo essa: não tens que estar ali, não tens que ceder, estar num ambiente que não é confortável para ti. E não é confortável, não é num sentido de não crescer, de ficares na mesma, mas de ser tóxico mesmo, de ser prejudicial. Portanto, o ideal é saíres o mais depressa possível. Ou então aquela frase que agora se vê muito é: se entrares no comboio errado, sai na próxima paragem, porque senão depois a viagem fica mais cara. É basicamente tudo a mesma coisa. E vai de encontro àquilo que tu acabaste de dizer. É mesmo. Muitas vezes nós ficamos por. Lá está, foi esse o padrão que nos ensinaram, foi com isso que nós crescemos. Nós vimos, se calhar, a nossa família a ficar, a estar, a aguentar e achamos que temos que fazer o mesmo, mas não temos. Se não serve para nós, ok, está tudo bem que sirva para os outros e está tudo bem que eles escolham viver assim. Mas eu aceito que eles escolham viver assim. Mas se eu não quero viver assim e quero sair e quero saltar fora, então respeitem a minha decisão também, porque eu também vos estou a deixar ficar no meio tóxico que vocês querem. Então, se eu não quero, é a minha decisão sair. E tem que ser respeitado tal como eu respeito que queiram ficar. Exatamente. Tenho uma pergunta final para ti. Se pudesses aceder à resposta e só pudesses fazer uma pergunta, qual seria? E eu acho. Isso é uma pergunta um bocado difícil. Não sei, acho que perguntaria quem é que eu tenho que eliminar ou cortar da minha vida para que o meu objetivo, que obviamente não interessa saber qual é, porque é um culminar de várias coisas, para que o meu objetivo possa ser atingido da forma que, não da forma que eu idealizo, mas que aquilo que eu quero para mim que possa ser atingido, o que é que eu preciso de retirar. Acho que se calhar gostava de saber o que é que eu poderia retirar mais cedo. Não que eu não acho que seja importante passar por essa experiência, porque eu acho que é isso que nos transforma e nos leva até esse objetivo. Mas gostava de saber de que forma é que essa pessoa, por exemplo, ou essa situação
quando fizer aquilo me vai fazer levar até determinado ponto, porque se calhar eu vou olhar de uma forma com menos, se calhar, dor ou menos mágoa, ou se calhar não ficar tão ressentida com aquilo e conseguir passar um bocadinho mais leve pela situação. Acho que não eliminaria nenhum ponto dessa fase, mas gostava de saber o que é que eu poderia eliminar para conseguir alcançar determinado objetivo. Acho eu. Mas é tão ambígua essa pergunta. Tantas coisas que eu quero saber, tipo o número de Euromilhões. Não queres nada. É melhor suadinha, melhor feito. Não, mas ti, eu gosto muito daquilo que eu faço e acho que é importante não termos atalhos. Mas se por acaso eu não pudesse alcançar o meu objetivo, gostava de saber o que é que seria que me iria impedir. Será que era eu? Será que eu vou deixar, sei lá, desistir da terapia e isso não me vai levar ao meu objetivo? Não, então tenho que continuar a marcar. Não sei, mas é difícil. E tu, qual é que seria a tua resposta? Olha, não estava à espera desta. Sabes que eu acho que fazia exatamente a mesma pergunta que tu. O que é que tipo diria? Eu acho que não era o que é que, era quem é que. Sim, também pode ser. Quem é que eu teria de eliminar? Quem é que eu teria de. Não é eliminar, parece que vou matar alguém, não é isso, não é nesse sentido. É quem é que eu teria de me afastar ou de quem é que eu teria de me aproximar para conseguir chegar lá. Também sim, pode ser isso não quer dizer que seja necessariamente interesse. Porque as pessoas confundem muito isso, que é porque dá-se com X porque é interesse. Mas não é o interesse que as pessoas falam hoje em dia, porque as pessoas quando falam interesse está atrás do dinheiro, está atrás de não sei o quê. É um interesse saudável. Ou seja, não é aquele interesse de vou usar aquela pessoa. É porque nós todos no dia-a-dia nos usamos uns aos outros e não quer dizer que isso seja no mau sentido. Quer dizer que nós vivemos em comunidade e em sociedade e nos aproveitamos uns aos outros e as ligações que temos para fazer algo com isso. Lá está, vai de encontro àquela questão que falávamos há bocadinho também, que sozinhos às vezes não vamos assim tão longe, não é? E que a sociedade nos leva até determinado ponto. E acho que é um tema interessante esse também. O do ambiente e das pessoas que nos rodeiam. Sim. Sim, e essa questão do interesse lá está, às vezes não é monetário, é uma questão de, quando eu falei das pessoas que queria ter à minha volta, referia-me a valores, visão, mentalidade, esse tipo de pessoas. Isso também é um interesse. É tu teres ali alguém que te obriga a crescer. Te obriga no bom sentido, ou seja, por estares com elas, tu cresces automaticamente, é nesse sentido. Sim, quais é que são aquelas pessoas que são boas e são más para nós, porque lá está, é tudo uma escolha, tudo aquilo que nós fazemos no dia-a-dia é interesse. Se eu quero comprar uma roupa, eu vou ter interesse em determinada loja. Isso não é mau. Não, nós é uma escolha. Lá está, fomos formatados para achar que porque aquele é interesseiro, porque aquele é isto, porque aquele é aquilo, mas nós todos somos feitos de interesses, nós temos interesses para tudo, temos interesse musical, interesse de comida, temos interesses para tudo, mas fomos formatados para acreditar que o interesse é algo mau, que é usar a pessoa, que é algo negativo. E que temos que nos dar com toda a gente. Não temos e que mesmo. não podemos ser assim, não sejas assim, vá lá, ser simpático. Mais me irrita, mas muita gente me diz isso. Muita gente não, os mais próximos, não é? Não sejas assim. Aí detesto. É das piores coisas que me podem dizer. Obrigada, Marta. Obrigada eu, foi um prazer. É para eu abrir? Podes abrir. É uma lembrança de podcast. Vou usar. Eu espero que sim. Muito gira. Mente Insurgente Obrigada. Podcast. Também tenho uma coisa para ti. Pega. Obrigada. Oi. Obrigada. Também? Não precisas, podes ver em casa, porque tem várias coisas, mas é só um miminho, porque vou mostrar para a câmara. Eu sei que tu vais casar também e são uns dos miminhos que nós oferecemos muitas vezes às nossas noivas, depois de finalizarem o protocolo de noiva, e então pronto, foi só o miminho.
pela Obrigada. ocasião especial que vais ter também. Obrigada. Nada, foi um prazer estar aqui. Obrigada por teres vindo. Obrigada por nos ouvires até ao fim. Aqui acreditamos que a mentalidade é o maior ativo para o teu sucesso. Se gostaste de ouvir, subscreve o canal, deixa um like e partilha com alguém para transformar a sua mentalidade. Até já!